pessoal! Nós iniciaremos hoje os nossos estudos sobre a educação de jovens e adultos, a EJA, e nossa primeira aula será sobre o analfabetismo funcional, principalmente sobre a diferença entre alfabetização e letramento. Sejam bem-vindos! O problema do analfabetismo é algo antigo no cenário educacional brasileiro. É uma luta que é travada já há mais de um século e até mais ou menos a década de 80, as crianças em idade escolar não eram obrigadas a frequentar a escola. Então, a frequência não era obrigatória. Ela só se tornou obrigatória a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e mais tarde reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, sendo previsto algo já na Constituição Federal de 1988. Então, no final da década de 80, início de 90, a escola começa a receber todas as crianças em idade escolar, o que não acontecia até essa época. E havia um grande número de crianças e adolescentes que abandonavam a escola. Muitas vezes eles eram reprovados por conta das suas dificuldades, né? Nós não tínhamos ainda estudos suficientes e intervenções suficientes sobre os distúrbios de aprendizagem, os problemas de aprendizagem de um modo geral. Isso desmotivava muitos alunos que acabavam abandonando o ensino regular, muitas vezes logo após o primário, que eram os 4 primeiros anos da educação básica, né? E também porque muitos precisavam parar de estudar para poder trabalhar, lembrando que antes do Estatuto da Criança e do Adolescente não havia ainda uma grande fiscalização sobre o trabalho infantil, como há hoje, então muitos abandonavam os estudos logo após o primário, ou às vezes nem ingressavam na escola, já moravam às vezes em zonas rurais, em locais afastados de alguma escola e nem chegavam a frequentar a escola. Então, o número de analfabetos no país era muito grande, entre crianças, adolescentes e principalmente entre adultos, no mercado de trabalho já. E o governo sempre tentou combater o analfabetismo no Brasil. Um programa famoso foi o Mobral, que é o Movimento Brasil Alfabetizado. A gente vai ver nos nossos estudos. E mais atualmente a gente tem a educação de jovens e adultos, ou ensino de jovens e adultos, que é o programa atual, que é a modalidade oficial para ensino de quem não pode, de quem não está mais na idade própria para frequentar a escola. Então, ele acontece da seguinte maneira: se uma pessoa não completou o ensino fundamental e ela já completou 15 anos, ela pode ingressar no EJA, tá? Se essa pessoa não completou o ensino médio e já completou 18 anos, ela pode ingressar no EJA também, tá? Então, é assim que funciona o ingresso, não é preciso esperar muito. E a gente vai ver como que funciona esse tipo de modalidade aqui nos nossos estudos. Mas o que significa ser alfabetizado? Essa pergunta, aparentemente tão simples, na verdade tem sido feita muito e por muitos educadores nas últimas décadas. Porque desde que as escolas se abriram para todas as crianças e adolescentes em idade escolar, o problema do analfabetismo oficial passou a diminuir, porque se considerava alfabetizado uma pessoa que conseguisse decodificar as letras, que conseguisse pelo menos assinar o próprio nome. E o que é decodificar letras e números? É saber identificá-los, né? Esse é o A, esse é o B, esse é o número 1, esse é o número 2, isso é decodificar. Então, para um indivíduo ser considerado alfabetizado, bastaria que ele soubesse identificar letras e números. Ele não precisava necessariamente saber construir frases, orações, textos, ele só precisava saber ler e nem tão bem assim o que estava escrito. E aí a gente descobriu um problema
grave chamado analfabetismo funcional, porque a pessoa identifica o código, né, as letras, mas ela não consegue depreender um conteúdo dali, ela não consegue entender a mensagem que a frase, que a oração ou que o texto está passando para ela. Então, a gente tem uma falha na comunicação. E se o indivíduo não entende o que está lendo, ele não aprende, né? Então, durante os últimos 30 anos, a gente tem formado várias gerações de alunos no ensino fundamental e médio que são alfabetizados, mas na verdade são analfabetos funcionais. Uma pesquisa feita pelo Instituto ProLivro mostrou que 50% dos entrevistados não gostam de livros, não gostam de ler porque não entendem o que eles estão lendo naqueles livros. Então, eles não conseguem gostar de um conteúdo que eles não entendem. Então, o que acontece? O grande problema atual em relação à alfabetização é isso. É não só ensinar a ler, mas ensinar a compreender, porque ler nem sempre é compreender. Então, pessoal, para que a gente entenda o que é o analfabetismo funcional, a gente precisa entender as diferenças entre alfabetização e letramento. Alfabetizar é ensinar o aluno a reconhecer os símbolos da escrita, ou seja, reconhecer letras, números, as sílabas, as palavras. Como a nossa escrita é fonética, os nossos alunos precisam, para serem alfabetizados, identificar os grafemas, que é a grafia do som, no caso a letra, né? Então, a letra A, ela representa o som A. Esse som é chamado fonema, porque ele é um som que é representado por uma letra. E com esses fonemas e grafemas, formarem sílabas e depois palavras, frases, orações, textos. Tanto que as cartilhas tradicionais, elas fazem isso, né? Elas apresentam a letra e já apresentam a sílaba, né? Por exemplo, a letra B. E aí tem ba, bebi, bobu. E a criança, ela é alfabetizada assim, da letra para sílaba, para palavra, para frase, para oração. Lembrando que oração é uma frase que possui verbo, tá? E os textos que são maiores, né? Algumas cartilhas de alfabetização já alfabetizam direto no texto, identificação dos símbolos direto no texto. Só que esse processo de identificar a letra e saber formar sílabas e palavras, ele é chamado de decodificação da língua, porque ele permite ao aluno entender o código da escrita da língua que ele fala. Então, no português, como eu já disse, nós temos um alfabeto fonético, onde cada letra, entre aspas, representa um som. A gente sabe que a equivalência não é perfeita, né? Por exemplo, para o som de S, a gente pode ter um C, pode ter dois S's, um S só, C cedilha. Mas, apesar dessas variedades, o nosso alfabeto busca o máximo possível uma identificação letra-som. Só que nós temos outros tipos de alfabeto, né? Nós temos, por exemplo, um alfabeto silábico, alfabeto ideográfico. A escrita chinesa, por exemplo, é ideográfica. Então, aquele símbolo ali, ele representa uma ideia, uma palavra, e não só uma letra, igual é o nosso caso, né? Então, você saber identificar o que os símbolos chineses, por exemplo, representam, significa que você está decodificando a língua chinesa. Agora, letramento é uma coisa totalmente diferente, porque não tem a ver exatamente com código, tem a ver com a mensagem, tá? Então, quando a gente escreve alguma coisa, a gente está passando uma mensagem, a gente não está escrevendo por escrever. E quando a gente está lendo uma coisa, a gente está buscando um entendimento, a gente não está lendo por ler. Por isso que a escola jamais deve fazer aquelas aulas longas e entediantes de leitura em que o aluno lê sem razão de ser e copia sem razão de ser. A escola precisa ensinar conteúdos que tenham significado para o aluno, senão ele não vai aprender, ele vai memorizar. Mas voltando ao letramento, o letramento é você conseguir ensinar o aluno a entender o que ele está lendo. Você vai ensiná-lo a adquirir conhecimento e cultura através da leitura.
E ler e escrever não se resume a decodificar e copiar. É preciso que você retire desse processo um conteúdo significativo, tá? Por isso que você colocar frases neutras na lousa para o aluno copiar é entediante, aquele aluno vai dispersar muito facilmente. É diferente de você colocar uma frase significativa, mas essa questão da alfabetização significativa a gente vai deixar para ver no Paulo Freire, tá? Por enquanto, é importante a gente entender a diferença entre alfabetização e letramento. No próximo slide, a gente tem um quadro, então vamos a ele. Neste quadro está bem separadinho a alfabetização de letramento e para a gente entender qual que é qual em cada situação, tá? Por exemplo, o conceito de alfabetização é que é o processo de decodificação, de identificação da leitura escrita, que eu já expliquei para vocês. Você identifica o número, a letra, você decodifica aqueles símbolos ali, né? Por exemplo, a letra A, ela simboliza o som A. A letra S simboliza o som S. Então, você saber fazer essa decodificação, identificar esses símbolos, né? É se alfabetizar. Letramento, por outro lado, é você obter compreensão do conteúdo que você está lendo e você está escrevendo, tá? É você entender o significado do que você está lendo e o que você está escrevendo, entender a mensagem. O uso. A alfabetização diz respeito a um uso individual da língua, tá? Você escreve e lê com seus códigos do jeito que você quiser. Tá bom? Você pode dar para o aluno ali, por exemplo, num caderno de caligrafia, para ele escrever a palavra casa. Casa, 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 infinitas vezes. Ele vai escrever porque ele está alfabetizado. Agora, se eu pedir para ele escrever sobre a casa dele, descrever essa casa, quem mora nela, etc., eu estou dando um significado social para a língua. Isso é letramento. O aluno conseguir ler um texto e entender o que aquele texto está dizendo, o que aquela pessoa que escreveu quis passar para ele, e você conseguir também produzir um texto com conteúdo, tá? Indivíduo. Alfabetizado é o que identifica o código escrito e reproduz o mesmo. Então, ele consegue ler o que está na lousa e copiar o que está na lousa, tá? Ele está alfabetizado. Agora, o letrado, ele não faz só isso, ele interpreta o que está escrito na lousa, ele compreende a mensagem, ele consegue produzir através daquilo. Então, se uma professora escrever na lousa, por exemplo, conte-me sobre as suas férias, ele vai entender o que ela quis dizer, não, ela quer saber das minhas férias, e vai conseguir produzir através daquela mensagem, explicando como foi as férias. Você está dando um significado para a língua, entendeu? Para a escrita e também para a leitura. Você não está somente copiando o que está escrito lá. Atividades envolvidas. Codificar e decodificar a escrita e os números, no caso da alfabetização. No caso do letramento, produzir textos dos mais diversos gêneros textuais e interpretá-los, tá? Por exemplo, a poesia, aqueles contos de fadas, eles têm muita linguagem figurada, tem muita metáfora, tem rima, às vezes tem até uma musicalidade. Se a pessoa não tem letramento, ela não consegue entender uma ironia, ela não consegue entender um sarcasmo, um duplo sentido, ela não tira dali significado suficiente para conseguir aproveitar os gêneros textuais, tá? No caso da matemática, por exemplo, ela pode saber fazer as 4 operações básicas, mas não vai saber aplicar esse conteúdo no cotidiano, né? Se for no mercado, por exemplo, não vai saber conferir o troco, não vai saber calcular o desconto, então não dá aplicabilidade para esse conteúdo. E no ensino? Na alfabetização, o professor ensina a ler o alfabeto e as funções a partir dele. Sílabas, palavras, frases, orações e textos. No letramento, o professor ensina a compreensão do texto, a interpretação, ajuda a entender a mensagem, discute, estimula a reflexão, o raciocínio lógico no caso dos números, aplicabilidade. Por exemplo, na matemática, ele dá problemas, né, ali para o aluno resolver, geralmente que envolvem as situações cotidianas, contextualizadas.
Por isso que os livros didáticos têm vindo cada vez mais com compreensão e interpretação de texto, justamente para isso, para você promover o letramento daquele aluno. Quando a gente fala em alfabetização de adultos, a gente pensa imediatamente em Paulo Freire, que nós vamos estudar mais à frente, mas quando a gente fala de alfabetização de crianças de 0 a 12 anos, a gente precisa citar o nome de Emília Ferreiro. Emília Ferreiro, Thelma Weiss, Ana Teberoski, elas são, para mim, as mais importantes autoras sobre alfabetização e letramento, fazem uma reflexão profunda e muito apurada sobre o que é um e o que é outro. Esse livro aí, Reflexões sobre Alfabetização, é maravilhoso, recomendo para quem for trabalhar com alfabetização. E se você entende de alfabetização, e a Emília faz você entender de alfabetização, você vai usar isso com adulto também, porque alfabetizar é alfabetizar e letrar é letrar, e independente da idade, você pode aplicar esses conhecimentos. Então, eu recomendo esse livro. Eu acho... Tem mais livros aí para frente, né, que eu vou recomendar para vocês, mas para início de conversa sobre alfabetização, eu acho que esse livro é ideal. Bom, como eu já disse, né, há 30 anos as legislações específicas colocam a obrigatoriedade de toda criança e adolescente em idade escolar frequentarem a escola do ensino regular. Mesmo assim, os índices de analfabetismo caindo, desde então, os professores começaram a identificar essa questão do analfabetismo funcional, que é a falta de letramento. E essa pesquisa que eu cito aqui é uma pesquisa muito importante, bastante usada, foi feita pelo Instituto Paulo Montenegro, e eles vêm investigando essas questões envolvidas no problema do analfabetismo funcional, suas origens, as suas ocorrências, e eles entrevistam pessoas de até 64 anos de idade, a cada 2 anos, para verificar como que anda esse indicador de analfabetismo funcional, que é chamado de ANAF, tá? E ele revela que só 1/3 dos jovens brasileiros atingiu a alfabetização plena, que para eles é aquela pessoa que consegue escrever muito bem, interpretar muito bem as coisas que lê e fazer um bom uso da língua oralmente, através da escrita, um vocabulário bastante diversificado, enfim, existem alguns critérios, tá? Os entrevistados entre 15 e 24 anos, eles fornecem dados importantes porque já são resultado do novo modelo de ensino que foi iniciado em 1996 pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Só que os dados mostram que o número do analfabetismo funcional, o índice que mede esse analfabetismo, não diminuiu entre 2001 e 2009, que foi a década em que investigaram isso primeiramente, pós-LDB, né? E que já deveria estar caindo, porque já é uma geração alfabetizada a partir dessa LDB. E não tem caído com frequência nem nos últimos anos. Então, as perguntas estão sendo feitas. Como promover, além da alfabetização, o letramento também dos nossos alunos? E aqui, pessoal, a gente tem um gráfico aí que mostra o indicador por escolaridade, por etapa da educação básica. Na etapa primeira da segunda, né? Desculpa, porque a primeira é a educação infantil agora, tá? A segunda etapa da educação básica, que é o ensino fundamental, no ensino fundamental 1 até 4ª série, teve uma mudança significativa. A gente vê que os analfabetos funcionais em 2007 eram 74% e em 2009 já são 59%, então caiu bem, tá? Por outro lado, de 5ª a 8ª série do fundamental e no ensino médio não mudou absolutamente nada em 2 anos, né? Então, o que acontece para no ensino fundamental 1 a gente ter um avanço e depois estagnar a partir do ensino fundamental 2 e médio? Esses números servem para os gestores
e os legisladores poderem investir mais tempo em pesquisas sobre o ensino fundamental 2 e o ensino médio, para ver o que está acontecendo que os indicadores não mudam, né? Aqui a gente tem um gráfico sobre os analfabetos funcionais por região, no norte e no centro-oeste. Em 2007 era 19%, e em 2009 era 23%. No Nordeste era 26% em 2007 e caiu para 21% em 2009. No Sudeste era 12%, caiu para 8%. E no Sul era 12%, caiu para 11%. Tá? Esses dados são muito importantes porque a gente não pode tratar a educação no Brasil como algo engessado e padronizado do Oiapoque ao Chuí. Nós temos uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade socioeconômica, tem diferença entre grandes e pequenas cidades. Tudo isso precisa ser considerado na hora de alfabetizar. Tá? E outra coisa, a gente acabou de falar dos dados do ensino médio e do ensino fundamental 2 que não mudaram. Isso pode ser, por exemplo, uma questão da dificuldade dos textos, né? O aluno ele consegue ir bem até o quarto, quinto ano do ensino fundamental 1 e a partir daí ele começa a ter uma queda de rendimento porque ele não consegue acompanhar o ensino, né? E aí a gente tem a estagnação dos índices. Então, todos esses números são importantes para desenvolver políticas públicas em cada região e em cada etapa da educação básica. Os professores ficarem atentos a esses dados, principalmente os professores que alfabetizam, e também os gestores, diretores, coordenadores, secretários da educação, ficarem atentos a esse número para saber onde investir o dinheiro, para que o dinheiro seja investido de uma maneira correta. Bom, pessoal, eu termino de falar de analfabetismo funcional por aqui. Ao longo dos nossos estudos, a gente vai identificar métodos, teorias que vão ajudar a promover o letramento e assim diminuir o analfabetismo funcional, a lidar com essa questão na EJA e desenvolver práticas que ajudem a desenvolver o letramento com jovens e adultos, tá? Para encerrar, eu trouxe aqui 3 livros que eu considero um aprofundamento imenso no tema. A Psicogênese da Língua Escrita é da Emília Ferreira e da Ana Teberoski. É um livro que é um dos mais usados, se não o mais usado no curso de pedagogia, para falar de alfabetização, porque elas investigam a fundo as etapas do processo de aquisição da linguagem escrita e usam inclusive a teoria de Piaget. A Emília Ferreira foi orientanda do Jean Piaget. E ela desenvolve um trabalho também em estágios de desenvolvimento da aquisição de linguagem, onde ela coloca um período de garatugem, que a criança só rabisca, depois ela fala da fase pré-silábica, e assim por diante. Leiam, porque é muito interessante. A alfabetização e letramento, a Magda Soares faz um estudo profundo do problema no Brasil. Ela inclusive levanta causas e possibilidades disso. É um estudo bastante verdadeiro, assim, bastante sincero, e também questiona as responsabilidades de cada um em relação a essa questão do analfabetismo funcional. E também, por fim, eu não poderia deixar de citar a Thelma Weiss, porque ela faz um estudo bastante eficiente sobre a questão do ensino e da aprendizagem. Como que é o processo de ensinar, né, um aluno e como que esse aluno recebe o que é ensinado pelo professor. Então, são 3 livros que ajudam muito a entender o processo de alfabetização, a promoção do letramento, o incentivo ao letramento e, consequentemente, a diminuição do letramento e, consequentemente, a diminuição do analfabetismo funcional. Gostaria de assistir às outras aulas desse curso gratuito? Clique no link abaixo e faça sua matrícula. Ou acesse www.fbvcursos.com.